Queria fazer uma pergunta para vocês. Quem dobrou seu paraquedas hoje? Quem dobrou o seu paraquedas hoje? Existe ainda hoje um ex-combatente lá nos Estados Unidos que ele faz palestras. Ele era piloto de um bombardeiro. E o bombardeiro dele, lá no Vietnã, foi atingido. E ele teve que ejetar e pular de paraquedas. Ele caiu em terreno inimigo, ficou preso com os inimigos durante 6 anos. Depois, ele conta a história de que ele foi liberto e foi considerado, obviamente, um herói de guerra. Começou a falar, a dar palestras. Já naquela época, década de 70, um dia ele chegou num restaurante e as pessoas reconheceram. O nome dele era Charles Plumb. E as pessoas reconheceram e aplaudiram. E quando ele foi se sentar à mesa, o homem chegou para ele e perguntou o seguinte: olá, você é Charles Plumb, não é? Era piloto no Vietnã, foi derrubado, não é isso mesmo? Aí ele disse assim: sou eu sim. Quem é você? Eu era quem dobrava o seu paraquedas. Parece que funcionou bem. Foi a pergunta que ele fez. Parece que funcionou bem. Então, o coração de Charles Plumb se encheu de uma alegria tão grande e de uma gratidão tão grande por aquele homem, que ele se lembrou que quando ele era ainda oficial na ativa, ele não dava a mínima para quem dobrava o paraquedas dele. Porque aqueles jatos que partem de porta-aviões, quem dobrava os paraquedas eram os marinheiros. Então ele era um oficial. O oficial não se preocupava com quem dobrava o paraquedas. Mas na hora que ele precisou, o paraquedas foi lá e funcionou perfeitamente. E ele, sozinho à noite, ele não conseguia dormir, lembrando de quantas vezes havia passado por aquele homem no porta-aviões que nunca lhe disse nem um bom dia. Ele era um piloto arrogante e aquele sujeito um simples marinheiro. Quem dobrou o seu paraquedas hoje? Nós não caminhamos e nós não vivemos sem uma base. Existe muita coisa acontecendo para que você possa sair da sua casa, vir aqui à igreja, ou então acordar de madrugada e pegar o seu ônibus, ou pegar o seu carro, ou pegar o trem e ir para o trabalho. Existe muita gente numa estrutura funcionando para que você possa fazer aquilo que você faz exatamente todos os dias. Mas muitas vezes nós não nos preocupamos com isso. Eu gostaria que você hoje meditasse sobre isso. Eu gostaria que você também começasse a pensar que existe um Deus que tem preparado as coisas, que tem dado base para que você possa dar dia a dia o seu passo, que tem um Deus, por assim dizer, dobrando o seu paraquedas todos os dias, para que você possa ter segurança
sua família, para que você possa ir para o seu trabalho, para que você possa vir para a igreja, para que você possa sentar-se no sofá, ver a sua televisão ou ler o seu livro. Existe um Deus que, se Ele não cuidasse de cada detalhe da base, daquilo que você pensa que está fazendo sozinho e por sua própria conta, você não conseguiria dar um passo, você não sobreviveria. Eu gostaria que você hoje não apenas nutrisse no seu coração essa gratidão profunda por Deus, mas eu gostaria que, para as pessoas que muitas vezes vivem um tormento diário, porque viver pela própria conta pode ser bom no pensamento de alguns, e pode ser um tormento na vida das pessoas, porque tanto achar que a autossuficiente é ruim, quanto achar que não tem ninguém contigo é ruim também. Eu gostaria que nós lêssemos o texto de Lucas, capítulo 12, um texto muito conhecido. Esse texto também se encontra em Mateus, capítulo 6, mas vamos ler lá em Lucas, capítulo 12, a partir do versículo 22. Ele diz assim, Lucas, capítulo 12, a partir do versículo 22. A seguir dirigiu-se Jesus aos seus discípulos, dizendo: por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir, porque a vida é mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes. Observai os corpos, os quais não semeiam nem ceifam, não têm despensa, nem celeiros, todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Observai os lírios, eles não fiam, nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações, porque os gentios de todo mundo é que procuram essas coisas. Mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai antes de tudo o seu reino, e essas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Vendei os vossos bens e dai esmolas. Fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível no céu, onde não chega o ladrão, nem a traça consome. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Hoje eu gostaria que nós tentássemos de fato ouvir Deus falando conosco. Eu gostaria que você hoje, se você quiser fechar os olhos e quando eu falar aqui, você pensar que é Deus que está falando contigo, inclusive estou colocando a primeira pessoa, como se Deus estivesse falando agora com a igreja. Porque nós cremos que a palavra de Deus, quando pregada com fidelidade, é Deus quem fala, mas eu vou colocar nas palavras de Deus, para que você possa, de repente, refletir mais. Porque você hoje está aqui com um propósito que é comum à maioria das pessoas que estão aqui.
dos domingos, obviamente nós vamos para adorar ao Senhor, mas muitas pessoas vão ao culto e têm expectativas diferentes. Não é isso? Nós temos preocupações diferentes, ansiedades diferentes, chegamos diante de Deus e da sua palavra, tentando ouvir algo que vai ensinar a gente a enfrentar essa dificuldade que primariamente está te preocupando. Mas hoje, por ser Dia Mundial de Ações de Graças, eu creio que a perspectiva da maioria aqui é de fato agradecer ao Senhor. Agradecer ao Senhor por tudo quanto Ele tem feito, agradecer ao Senhor pelas bênçãos recebidas. De acordo com o hino que nós acabamos de ouvir a nossa irmã cantar, pelas graças recebidas. Então, todos nós que estamos aqui hoje, independente da forma ou do grau, por assim dizer, do modo como você crê em Deus, todos que estão aqui creem que Deus proveu na sua vida esse ano, que Deus te abençoou de alguma maneira esse ano, porque você está aqui hoje para agradecer, não é isso? Se você está aqui hoje para agradecer a Deus, você necessariamente crê que Deus realmente cuida da gente e realmente nos abençoa. E por isso que você, percebendo as bênçãos de Deus, você está aqui hoje. Deus está aqui, nesse lugar. Deus está aqui, ouvindo a sua gratidão. A palavra de Deus diz que Deus se agrada da gratidão do seu povo. Isso, usando uma expressão muito comum, isso aquece o coração de Deus, se é que pode aquecer mais. Isso alegra o Senhor. Quando o seu povo reconhece que Deus é presente na sua vida e agradece. Mas a questão toda é: o que você espera ao agradecer ao Senhor e dizer assim, muito obrigado, Senhor, por isso ou por aquilo? O que você espera de Deus? Você espera não há de quê? Não por isso? Qual é a resposta que você espera de Deus? Eu gostaria que hoje você entrasse num diálogo com Deus e você percebesse Deus falando contigo. Imagina agora que você está com seus olhos fechados e com o seu coração cheio de gratidão ao Senhor pelas bênçãos. Mas acontece que Deus, Ele não fala para você não há de quê. Ele não vai falar essa palavra para você, Ele vai falar outras frases para você. E Ele vai começar a falar para você nesse momento. Já que você diz Deus para você, para o seu coração nesse momento, já que você está tão agradecido, eu posso te lembrar algumas coisas? Já que você está tão agradecido pelas bênçãos que eu derramei na sua vida, eu posso te lembrar algumas coisas? Eu quero te lembrar que eu sempre cuidei de você. Mas a pergunta que eu faço para você é: você sabe a dimensão desse cuidado? Talvez você esteja agradecendo a Deus hoje porque você passou numa faculdade. Talvez você esteja agradecendo a Deus hoje porque você conseguiu saúde de alguma enfermidade que você teve. Talvez você esteja agradecendo a Deus hoje porque você pagou uma grande dívida, ou porque você conseguiu comprar o carro que você tanto queria, ou porque o seu filho teve um grande livramento. Talvez você esteja agradecendo a Deus hoje de maneira muito específica. E eu gostaria que você hoje refletisse:
Você tem noção da dimensão dos cuidados que Deus tem para contigo? Deus pergunta: você tem dimensão dos cuidados que eu tenho contigo? Deus, Ele nos fala o seguinte, na sua palavra: se portanto, versículo 26, 25, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se portanto nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? O que ele está querendo dizer aqui? O que Deus falou para nós aqui? Ele falou que nós somos incapazes de andar, de mudar o curso do espaço, um côvado do espaço do cotovelo até a mão. Tinha um padrão de medida, mas o padrão era esse. Ele está dizendo o seguinte: você não consegue mudar o curso da sua vida 40 centímetros. Se você não consegue mudar o curso da sua vida 40 centímetros, você também não consegue se alimentar. Se você não consegue mudar o curso da sua vida 40 centímetros, você também não haveria de conseguir nem acordar. Você não haveria de conseguir trabalho, você não haveria de conseguir se alimentar, você não haveria de conseguir respirar. Você está agradecendo por quê? Pelo carro? É pelo carro que você está agradecendo? É pela saúde daquela gripe que você pegou, daquela enfermidade que você pegou, que você está me agradecendo? É por isso? Você sabe a dimensão dos cuidados que eu tenho tido contigo? Você tem noção da dimensão? Deus de fato te abençoou grandemente esse ano. Qual a dimensão dessa bênção? Deus é o Criador de todas as coisas, mas nós não somos agnósticos que creem que Deus criou todas as coisas e deu corda e deixou funcionar por elas mesmas. Sabe por quê? Porque as coisas não funcionam por elas mesmas. Tudo que existe e tem vida, só tem vida por causa da fonte da vida, que é Deus. Então tudo que nós fazemos e somos vem de Deus. E agora você percebe que absolutamente tudo que você é e tem veio de Deus. Não foi só aquela bênção específica. Absolutamente tudo. Se você não pode acrescentar uma hora sequer ao curso da sua vida, qual foi a dimensão da ajuda que Deus te deu esse ano? Deus diz para você: eu cuidei de você o tempo todo. E eu cuidei de você para que você soubesse que a sua vida tem mais valor para mim do que a comida e a roupa que eu te dou. Isso aqui é muito importante. Isso pode parecer óbvio para você, mas acontece que na prática da vida nós não somos assim. Na prática da vida, nós damos mais valor àquilo que comemos do que ao nosso corpo. Nós damos mais valor àquilo que vestimos do que ao nosso corpo. Nós damos mais valor àquilo que nós temos do que aquilo que somos. Deus está querendo dizer para você o seguinte: olha, eu tenho mantido você vivo hoje porque eu te amo, e eu quero que você perceba que todos os cuidados que eu tenho tido para contigo
é para que você perceba que a sua vida tem valor. Ela não tem valor em si mesma, ela tem valor porque eu dei a ela valor. A nossa vida só tem valor porque Deus a valoriza. Deus quer nos lembrar isso, quer nos lembrar que Ele tem cuidado de nós muito mais amplamente, profundamente do que nós estamos pensando. Mas nosso coração muitas vezes é ingrato. Nós não sabemos mais ser gratos diariamente. Nós precisamos de um dia. Precisamos de um dia que nos lembre isso. Está igual aquela menina que passou na feira. E aí, quando ela passou na barraca das laranjas, o homem olhou para a menininha bonitinha, toma uma laranja. Aí a mãe, querendo mostrar boa educação, chega para a filha e diz para a filha assim: filha, como é que se fala? Aí ela, descasca. Mas nós somos assim. Deus acaba de nos dar alguma coisa, nós não agradecemos, nós pedimos a próxima. Nós pedimos a próxima. Sabe por que nós pedimos a próxima? Não é necessariamente porque nós somos materialistas, apesar de sermos. Não é necessariamente. Mas o problema é anterior. O problema está no fato de que nós somos ansiosos. E nós nos preocupamos com coisas que Deus já tem se preocupado. E nós nos preocupamos com aquilo que Ele já nos tem dado. Aí, em segundo lugar, Ele fala conosco de novo. Aí eu queria que você mais uma vez fechasse seu olho e ouvisse a voz de Deus. Já que você está tão agradecido, eu posso te perguntar uma coisa. Se eu sempre cuidei de você, por que você insiste em viver ansioso? Por que você insiste em inverter o valor das coisas, dando mais valor às coisas do que a você mesmo e às outras pessoas? Já que você está tão agradecido porque eu tenho te dado essas coisas, então por que você fica ansioso por causa dessas coisas que eu tenho te dado? Queridos irmãos, a proposta de Deus para as nossas vidas hoje é: vamos começar a agradecer a Deus, começando a colocar em primeiro plano aquilo que Ele deseja que nós coloquemos em primeiro plano. Que a roupa existe por causa de você. Você não existe por causa da sua roupa. O carro existe para te servir. Você não existe para servir o carro. A casa existe para te proteger. Você não existe para estar em cima da casa, protegendo a casa. A casa, ela é menos importante que você. Recentemente, nós vimos aí, por causa das chuvas, de desabamentos, teve aquela pessoa que ela saiu da sua casa, ela levou a sua bolsa, na tormenta, quando ela voltou, ela já não mais tinha casa. E a casa, com carro, com tudo, foi barranco abaixo. Ela chorando na frente do repórter, eu perdi tudo.
É claro, a gente não quer minimizar a dor que a pessoa sente num momento desses. Mas o fato é, ela não perdeu tudo. Porque tudo quanto ela tinha por causa dela. A coisa mais importante estava ali, era ela. Perdeu sim quem perdeu o filho, quem perdeu o pai, quem perdeu o mãe. Esses perderam pedaços deles, né? De tanta dor que eles sentiam. Pessoas morreram. Quando pessoas morrem, nós perdemos. Mas se a roupa queima, o carro queima, a casa cai, nós não perdemos nada, nós estamos aqui. Porque Deus valoriza você. E você precisa começar a colocar o devido valor nas coisas que Deus valoriza. Vamos lá, mais uma vez. Terceiro lugar, terceira voz de Deus para as nossas vidas. E já que você está tão agradecido, eu posso te pedir uma coisa. Deus nos lembrou uma coisa, nos perguntou uma coisa e agora nos pede. Já que eu vou ter que cuidar de você mesmo até o fim da sua vida, que tal você dar prioridade a partir de hoje ao meu reino? Que tal você dar prioridade à sua alma? Aonde está o seu tesouro, aí estará o seu coração. Já que você não consegue mudar o curso da sua vida 1 centímetro sequer, Deus vai ter que cuidar de você em todo momento, em absolutamente tudo. E já que Deus vai cuidar de você em absolutamente tudo, a proposta dele é: então deixa que eu me preocupo com isso. Eu quero que você se preocupe com outra coisa. Que tal hoje você começar a se preocupar com o meu reino? Os pais vão entender logo. Pai e mãe, você cuida do seu filho e da sua filha. Você dá comida para ele e para ela. Dá roupa para ele e para ela. Para que ele se preocupe com o quê? Com a roupa? Se preocupe com os estudos. Se preocupe com a sua vida. Se preocupe com coisas importantes. Nós sustentamos os nossos filhos e cuidamos dos nossos filhos, amparamos os nossos filhos, para que eles possam focar, não é isso? Naquilo que é importante. Não é esse o nosso discurso para os nossos filhos? É esse o discurso de Deus para a gente hoje. Eu vou cuidar de você. Você passou fome até hoje? Não. Você vai continuar se vestindo. Pode ser que você não vai se vestir de seda. Pode ser que você vai se vestir de tergal. Mas você vai continuar se vestindo. Você vai continuar se alimentando. Pode ser que você não coma caviar. Pode ser que você não coma carne todos os dias. Mas você vai ser alimentado. E já que eu vou cuidar de você em todos os aspectos da sua vida, que tal você se preocupar com o meu reino? E com a sua justiça? E aí, a proposta de Deus para nós hoje é, no texto que nós acabamos de ler, a partir do versículo 32, olha que coisa bela. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Aí como é que ele diz? Fica se preocupar com o reino em primeiro plano. Vendei vossos bens e dai esmolas, fazeis para vós outros bolsas que não desgastem,
tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão nem a traça consome. Porque aonde está o vosso tesouro, ali está o seu coração. Se o seu tesouro está nas coisas que você come, nas coisas que você veste, é ali que seu coração está. Mas se o seu tesouro está lá nos céus, é ali que seu coração está. E é ali que você vai agradar a Deus. Deus não vai fazer para você hoje, não há de quê. Não por isso. Essas respostas que a gente dá quando alguém agradece. Deus está comunicando com você hoje algo que é a lógica de um pai para com seu filho. Eu estou cuidando de você. E eu estou cuidando muito mais do que isso que você veio agradecer hoje. Será que você não poderia dar valor ao que tem que ser dado? Será que você não poderia dar valor ao meu reino? Será que você não poderia se preocupar antes com a sua alma do que com a sua roupa? De que vale ganhar o mundo inteiro, diz a palavra de Deus, e perder a sua alma, e a sua alma ser lançada no inferno. Eu queria concluir, e agora eu gostaria que você imaginasse a última vez Deus falando com você. A última vez, tá? Feche seus olhos. Deus está falando para você de modo muito pessoal. Você sabia que a maior bênção que eu dei para a humanidade não foi a roupa que ela veste, nem a comida que ela come? Que o maior presente que eu dei para a humanidade foi meu filho? Você sabia que só existe um motivo para eu cuidar de você hoje? E esse motivo é o meu filho? Você sabia que ele morreu em uma cruz para que você pudesse ter comunhão comigo? E você sabia que ele ainda não voltou até vocês para poder te dar mais uma nova oportunidade para mudar a sua história? Dar início a uma nova história, porque eu sou paciente, longânimo e não quero que ninguém se perca. Vamos falar com Deus então. Deus Santo, ó Deus, Tu és maravilhoso, Senhor. Tu tens cuidado de nós de uma forma que nós sequer podemos perceber tal a profundidade, tal a abrangência desses cuidados. De Ti emana todas as bênçãos visíveis e invisíveis, de Ti emana a vida. Ó Deus, perdoa-nos, Senhor, se muitas vezes nosso coração é ingrato a ponto de não perceber e não ter, Senhor, louvado o Teu nome, Senhor, diariamente por tudo quanto Tens feito nas nossas vidas, nas nossas famílias, com os nossos filhos, com os nossos pais. Graças Te damos, Senhor, porque Tu não apenas cuidaste, Senhor, do nosso corpo, Senhor, da nossa vida, dando o verdadeiro valor a elas, Senhor, mas Tu valorizaste, Senhor, de tal maneira, Senhor, que mandou Seu próprio Filho para morrer em nosso lugar.
para que todos aqueles que nele crescem, Senhor, pudessem ter vida e vida eterna. Por isso, Senhor, se alguém aqui, Senhor, ainda não usufrui dessa bênção maior, Senhor, que hoje seja um dia, Senhor, agradável a Ti e ao Teu Espírito fazer a obra nesse coração, Senhor, para que haja salvação plena, Senhor, alegria perene, Senhor, que toda ansiedade hoje acabe, Senhor, e que todos aqui possam perceber-se dentro do Teu reino, para a glória do Teu nome, e em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, nesse momento, é momento de nós mostrarmos de maneira visível, né, patente, assim, pelo menos simbólica, a nossa gratidão. Tem sido o costume da nossa igreja a gente escrever a nossa gratidão, e eu espero que a palavra de Deus hoje te inspire a preencher também esse papelzinho. Quem não recebeu, a família que não recebeu, estamos distribuindo um por família, não é isso? Estamos distribuindo um por família. Vocês podem preencher. Quem não tem ainda, levanta a mão,